Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Obrigado. A partir do versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Aonde nos fala assim a palavra do Senhor. Entremente chegaram à outra margem, a terra dos Gesarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espíritos imundos, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. E indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado aí acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Até aí. Pai, nós glorificamos ao teu nome, bendizemos ao Senhor e pedimos: Senhor, fala conosco. Somos carentes, necessitados e precisamos ouvir a tua voz nessa noite. Ela é suficiente em nossa vida. E eu peço, meu Pai, que a tua palavra alcance em nosso coração o propósito para o qual está sendo lançada, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, seu assento. Cidade dos Gadarenos, ou seja, Gadara. Cidade onde só é relatada em 2 momentos na Bíblia: no Evangelho segundo escreveu Marcos e no Evangelho segundo escreveu Lucas. Lembrando que o Evangelho segundo Mateus
foi escrito para os judeus. O Evangelho segundo escreveu Marcos, foi escrito para os gentios, eu e você. O Evangelho segundo escreveu Lucas, foi escrito para um amigo dele chamado Teófilo. E o Evangelho de João, que é tido como o Evangelho perfeito, foi escrito para os cristãos. Mas essa passagem só é encontrada no Evangelho segundo Marcos e no Evangelho segundo Lucas. E eu acho que essa passagem foi muito importante, porque se você for ver a ordem cronológica, o primeiro Evangelho que foi escrito foi o de Marcos, não foi o de Mateus. E Marcos nem discípulo de Jesus foi, e Lucas nem testemunha ocular de Jesus foi. Nunca viu Jesus, Lucas. E ele se escreve com uma clareza e com algumas situações peculiares que nos chamam a atenção para esse fato. E diz que Jesus chega nesse local e pede para que o espírito imundo, logo após os planos que nós vamos abordar, se identificasse. E ele se identifica como legião. Legião não era apenas porque eram muitos, mas era um termo de uma contagem romana para o exército, que representava de 3 a 6 mil homens que iam para a guerra. Ou seja, esse homem tinha dentro dele aproximadamente 6 mil demônios. Ou seja, um homem totalmente possesso. Um homem que era atormentado 24 horas do seu dia. Durante 24 horas ele sofria ataques, sofria flagelos no seu corpo, porque diz que ele se lançava contra as pedras e machucava o seu corpo. E quando nós vemos a situação desse homem, que 24 horas era servo do diabo, nós temos aqui durante 1h30 capacidade de sermos servos do Senhor, e quando ele chega diante de Jesus, ele adora. E nós que somos crentes, talvez muitas vezes não adoramos a Deus aqui nessa noite. Não temos um glória, não temos um aleluia, mas Jesus não precisa do seu glória, muito menos do seu aleluia, para continuar sendo Deus. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para você nessa noite é o seguinte: que aquele homem precisava resolver o seu problema, porque o problema deixou de ser dele. O problema agora passou a ser dos gadarenos. E para quem não sabe, Gadara é a cidade de extremo de Israel que faz divisa, ou faz divisa com outros países. É a cidade mais longe de Jerusalém, bem afastada. Só que uma coisa eu quero dizer para você aqui nessa noite: você não pode viver longe da presença de Deus. Jerusalém é o teu lugar, Israel é o teu chamado, é para Jerusalém celestial que você vai morar. E nessa noite, Deus tem uma palavra para você. Muitas vezes, problemas têm que ser resolvidos, mas o negócio é resolver da maneira certa. Tentar falar assim: vamos mudar a situação de Gadara. A nossa cidade está sendo estigmatizada, está sendo colocada como um local ruim, um local onde não tem prosperidade. Ainda mais esse endemoniado, ele está fazendo arruaça na nossa cidade, está andando nu pela cidade, está trazendo vergonha para aqui. E diz que eles tentaram prender ele com corrente. Corrente, para quem não sabe, é ferro trançado. E não deu certo, diz que ele arrebenta as correntes. Depois tentaram prender ele com aquilo que nós conhecemos como grilhões, que é justamente aquela barra de ferro maciço que entrava para fechar os portões da cidade. Fazem uma cadeia para ele, uma jaulinha para ele, falando assim: vamos resolver o
problema, porque se a gente prender ele não tem como escapar. E nós nos livramos desse problema que ele tem causado em nossa cidade. E diz que ele é preso, que ele é colocado naquele pórtico, e diz que ele despedaça em pedaços aquilo que o homem tinha preparado para ele. Esse homem é tido um caso perdido. Tentaram fazer de tudo para mudar a história dele e para mudar a história da cidade. E quando viram que nada dava jeito, eu imagino o seguinte, que os gadarenos passaram de revoltados com aquela situação para conformados. Um dia eu fui na casa de uma pessoa, há muito tempo atrás, e ela morava próximo a uma fábrica de couro, e aquele cheiro horrível. Já sentiu o cheiro de couro quando está sendo curtido, fabricado? É uma coisa tenebrosa. Eu cheguei na casa dela e eu era muito discreto, eu sou muito discreto nos dias de hoje. Eu disse: que cheiro é esse? Ela falou assim: que cheiro? Sabe por quê? Porque a pessoa se acostuma com o que é ruim. A pessoa, ela, no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, ela sente um desconforto. A partir do quarto, do quinto, meu irmão, está tudo em cima. Não sente mais diferença nenhuma, é comum, é normal. As pessoas não se importam mais, se acostumam com aquele problema do mau cheiro naquele local. O que acontece nesse interim todinho é que a maneira de resolver teve que ser mudada. Essa história não começa no capítulo 5. Essa história começa no capítulo 4, aonde nós vemos Jesus junto com seus discípulos no barquinho. Jesus pegou uma almofada, colocou na cabeça e falou assim: vou dormir, rema, e quando ele chegar, vocês me acordam. Só que no meio da trajetória, um vento, uma chuva, um problema sério começa a acontecer. Começa a entrar água no barco, o barco começa a balançar para um lado, para o outro, e Jesus tirando o cochilo, dormindo, tranquilo, na paz. Se eu estivesse com Jesus dentro da minha embarcação, eu estaria tranquilo, porque o barco de Jesus não pode afundar. Aonde Jesus está, a certeza é que nada de mal pode acontecer. Ele está deitado num travesseiro. Sabe que travesseiro é esse? Eu fui pesquisar. É um travesseiro que era usado para o capitão sentar e comandar a embarcação. Jesus está com a cabeça dizendo: eu sou o capitão, mas quem tem que fazer esse barco andar são vocês. O que acontece é que eles passam por aquele problema, acordam Jesus. Não, assim: Jesus, olha o problema aí. O senhor está no barco, o senhor faz parte do plano. E de barco Jesus entendia. Eu vou te falar por quê. Acaba que Jesus acorda, fala assim: vento, barco, chuva, fica paradinho aí. E ainda chama a atenção dele e fala assim: cadê a fé de vocês? Cadê aquilo que eu tenho ensinado para vocês? Vocês têm poder na palavra, você tem poder de fazer aquilo que é impossível se tornar possível, porque o Deus que você serve é o Deus dos impossíveis. Eu posso ouvir um amém nessa noite? Eles chegam do outro lado, enganar. Olha só que coisa diferente. Jesus, quando ia pregar, ele falava assim: fecha o barco aí. Entrava no barco, mandava afastar um pouquinho para que a voz dele pudesse propagar e as pessoas pudessem escutar o que ele estava falando. Jesus não saía do barco, Jesus ia entrar no barco.
Só que dessa vez aqui, Jesus é diferente. Ele chega na praia e salta do barco. Interessante que Jesus vai andando em direção ao homem e o homem vai andando em direção a Jesus. E quando vê Jesus, algo diferente acontece. Ele reconhece quem é Jesus. E diz que os demônios, é o que diz a palavra, não digo eu, diz a palavra de Deus, o adoraram, reconhecendo a autoridade. Porque a autoridade nesse momento aqui está colocada no local chamado pés. Pés por quê, pastor? Quando Adão recebe o paraíso, o jardim do Éden para cuidar, Deus deu autoridade para ele para pisar naquele local. A autoridade dele, porque ele pisava naquele local e aquele local era dele, porque Deus deu para ele cuidar. Quando Moisés ele tem um encontro com Deus na sarça ardente, o que ele pede para ver? A glória, porque diz que Deus estava de costas, porque se ele olha de costas, ele não consegue ver os pés. Ou seja, livro de Apocalipse, João está lá, o cabelo dele é branco como alva lã, ele tem os seus olhos chamas de fogo, da sua boca saem duas espadas de 2 fios, 2 gumes, 2 lâminas, e diz, e os pés dele são como latão reluzente. Aí diz assim o seguinte, e eu caí como morto. Ou seja, eu entendo na minha concepção que João morreu. João morreu. A não ser quando Jesus estende a mão para ele e fala assim, João, não temas, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. E aí ele ressuscita, porque ele viu a glória de Deus e ninguém vê a glória de Deus e continua vivo para contar a história. Pés falam de autoridade. E se tem uma coisa que Deus nos deu, é a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e nenhum mal te fará. Muito bem, voltamos aqui. A palavra de Deus nos mostra o seguinte, que esses espíritos imundos tinham que entrar por um lugar. Eu entendo que local de entrada é porta. Quando você adentrou esse lugar nessa noite, você passou pela porta. E para você sair deste lugar, você vai ter que sair pela porta. Ou seja, portas foram abertas para que esses espíritos imundos entrassem na vida daquele homem. Mas, pastor, mas que porta que foi aberta para esses espíritos imundos entrarem na vida desse homem? E eu quero que você preste atenção agora, porque senão você não vai entender a mensagem. O problema é o seguinte: o animal porco, é um animal amaldiçoado pela raça de Israel. Você nunca vai ver um porco em Israel, a não ser nessa cidade que era fronteiriça com outros países e que tinha se afastado daquilo que era o plano de Deus para aquele lugar. O porco, ele tem um problema. O porco, o tronco dele, a cabeça dele não tem muita mobilidade, ou seja, o porco não olha para cima, porco só olha para baixo e para aquilo que interessa a ele. E se você for em Levítico, na lei mosaica, você vai ver que o porco era um animal também maldito, porque está escrito que eles não poderiam ter
animal que tivesse o granido, né? E não tivesse também as patas fendidas. E eu entendo uma coisa aqui nessa noite: se o corpo não pode olhar para cima, é porque o olhar dele está desfocado. Porque crente olha para cima, crente não tem lugar para olhar para a terra, porque a nossa resposta vem do alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Segundo, a pata fendida é aquele que não tem uma direção certa para andar, não sabe para onde vai, ou seja, o caminhar do corpo é um caminhar todo errado, e o que ele mais gosta é de sujeira, é de lama, é de resto. Dá resto e dá lama para o porco, tu vai ver a felicidade dele, adora. Se ele pudesse jogar na lama, se lambuzar todo, aquilo é a felicidade dele. Ou seja, o pecado é para porco, aquilo que não presta é para porco, o chiqueiro é bom para o porco, só ama a imundície. Tem uma coisa que talvez você não saiba: eu já tive criação de coelho, aqueles coelhos grandão assim, lembra? Aquilo se prolifera. Eu comecei com 3 uma vez, viajei, voltei um ano depois do sítio, tinha mais de 30. E assim é o porco. O porco se prolifera de uma forma fora do comum. Ou seja, aquilo que é ruim, aquilo que não presta, começa a se proliferar rápido demais, e daqui a pouco você perde a conta daquilo que é ruim, daquilo que é imundície para a sua vida. Muito bem. Os lixos que nós produzimos são justamente aquilo que nos prende, e aquilo que faz nós não usarmos as armas corretas. O lixo que nós produzimos são aquilo que abrem portas ou fazem brechas em nossas vidas. Já ouviu? O diabo está fazendo isso com você porque você deu brecha. Ou seja, portas foram abertas por causa do lixo, por causa daquilo que era imundo. E daqui a pouco nós fazemos um chiqueiro para colocar aqueles lixos e acostumamos com aquilo. Tomamos posse de que aquilo seja algo normal em nossa vida. Daqui a pouco você não se incomoda mais, faz parte de nós. Eu posso adulterar, afinal de contas, adultério já há tanto tempo. Eu posso mentir, afinal de contas, é uma mentira construtiva. Eu nunca vi mentira construir nada. Eu posso fazer tudo de errado. Tudo bem, Deus perdoa até o dia que a corda estica. E quando a corda estica, aí um problema sério acontece na tua vida. A vida desse homem está afogada ao fracasso. Não tem jeito, não tem escapatória, não tem final feliz, não tem ninguém aprovando a vida daquele homem. Aquilo que Jesus veio fazer naquele lugar foi algo que ele talvez nunca tenha feito especificamente para uma pessoa. Jesus larga tudo, atravessa um mar, enfrenta uma tempestade para atender uma pessoa, mostrando que uma alma tem uma importância fora do comum para Deus. Você é super importante para Deus. Deus se importa com a sua vida. Ele sabe o que você tem passado, e Ele sabe o que você precisa para resolver a tua vida. Agora, para que nós possamos entrar no final da mensagem, se os espíritos imundos
entraram por uma porta, ou seja, através daquilo que era maldição para o povo judeu, e até para os dias de hoje ainda é, ele tinha que sair pela mesma porta, porque porta de entrada é também porta de saída. Pegou? Ou seja, se os espíritos malignos se manifestaram na vida daquele homem através dos porcos que foram criados naquele lugar, eles também tinham que sair e voltar da onde eles vieram, dos porcos. Ou seja, por isso que Jesus permite que os porcos venham a ser possessos quando ele manda o espírito mundo embora. Ele diz assim: olha, por favor, Senhor, nós reconhecemos a sua autoridade, sabemos que você é filho de Deus, tudo ótimo, só nos não atormente. Permita que nós possamos voltar para os povos. Porque foi daqui que eles vieram. Dali que eles tiveram a legalidade para entrar na vida daquele homem. Quando não tinha Jesus, tinha porco. Quando tem Jesus, não tem mais porco. E aquilo que o porco precisa é justamente aquilo que Jesus quer tirar da nossa vida. Jesus não quer você misturado com pecado. Jesus não quer você misturado com imundície. Jesus não quer você misturado com aquilo que não presta. E expulsam Jesus daquele lugar. As pessoas ficam inconformadas, pastora. Como é que Jesus mata aquilo que é a nossa propriedade e a nossa riqueza? Pois Jesus acabou com o nosso negócio. Jesus acabou com aquilo que era o nosso ganha-pão. Os porqueiros ficaram revoltados. Olha o problema na mente deles, que talvez eles tenham entendido a Jesus causou a nossa falência. Eles expulsam Jesus porque eles estavam acostumados com porco. E que sem mistura com porco, diz o ditado, farelo come. Aquele homem, quando vê aquilo que acontece na vida dele, ele fica maravilhado. As pessoas começam a dizer: que negócio é esse? O camarada pulava, dormia com o morto, rolava no chão, ficava na sepultura, se batia em pedra, quebrava tudo, botava para quebrar. Está sentado lúcido, bem pra caramba, batendo papo com Jesus e está totalmente sóbrio. Eles não se importam com a vida daquele homem, porque tinham se acostumado. Afinal de contas, é um endemoniado nosso de estimação. Ele está fadado ao fracasso, a ficar preso, a ser a mesma coisa que ele sempre foi. E aqui eu finalizo a mensagem dessa noite, vendo que esse homem, quando ele vê Jesus entrando no barco para ir embora, ele fala assim: Jesus, quero ir junto, não quero ficar com esse povo aí não, esse povo é ingrato, porque eu sei o que eu passei, eu sei o que eu sofria, mas eles estão mais preocupados com o porco, com o pecado, com a imundície que eles tiveram que abrir mão, do que com aquilo que o Senhor fez na minha vida. E a pergunta que eu te faço nessa noite: o que Jesus fez por você até o dia de hoje? Eu sei de uma coisa, que Jesus um dia morreu na cruz do Calvário em favor da minha e da sua vida. Quando Jesus ele é preso para ser crucificado, ele recebe uma coroa de espinhos. Os cravos são pregados em suas mãos. As chicotadas são dadas a ponto de fazer aproximadamente 500 furos na sua pele,
por causa do chicote que tinha nas suas pontas pedaço de osso de carneiro. E as chibatadas que Jesus leva revelam nele o sacrifício que ele fez por nós na cruz. E a intenção dele é que nenhuma alma se perca. Ninguém se perca. E o homem quer ir embora com Jesus. Fala assim: Jesus, Gadara acabou para mim. Não quero mais ficar nesse lugar. Cansei. Entendeu? Estou com o meu limite. Ele fala assim: calma. Você vai ficar, sabe por quê? Porque todas as vezes que olharem para você, eles vão se lembrar de mim. Aonde eu estou indo, eu tenho discípulos que vão comigo. Mas aí aonde você está, você vai ser o testemunho vivo para que as pessoas vejam que Deus fez uma grande obra na tua vida. Ou seja, o que Jesus está dizendo para ele: olha, vai para a tua casa, volta para a tua família, restaura os teus planos, porque uma coisa aconteceu em Gadara. Um homem que era possesso foi liberto e agora é uma pessoa totalmente limpa, lavada, remida, porque Jesus passou naquele lugar e Jesus passa aqui nessa noite para limpar a minha vida, para tirar os traumas, para quebrar os grilhões, dizendo: a liberdade na minha presença, a liberdade na minha casa, e Deus vai se manifestar aqui nessa noite, e as pessoas vão ter que dizer: realmente Jesus libertou a vida dele, Jesus fez um milagre acontecer, Jesus fez uma obra por completo na vida dele. Amém? Vamos ficar em pé. Você que o louvor fosse cantado. Espírito Santo de Deus, faz a tua obra em nossa vida, nos tira da lama, não permite que nós venhamos nos acostumar com aquilo que é ruim. Quem é o homem que teve poder de andar sobre o mar? Quem é esse que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel
e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel, o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória, do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. E você vai cantar o hino de vitória, porque Jesus está passando aqui nessa noite. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu posso ouvir um aleluia? Eu queria, estou muito feliz nessa noite. Nós vamos estar recebendo nessa noite como membros da nossa igreja o José Carlos, a Wanda, o Luiz Antônio está lá embaixo, não é isso? Então eu venho que vocês, casal, representado, e se não, recebo eles. São pessoas preciosas que nós estamos recebendo como família. Nós somos uma família. Não porque nós cantamos o mesmo louvor, José Carlos, mas é porque nós cantamos para a mesma pessoa. Por isso nós somos uma família. A nossa adoração é uma só, para aquele que merece a nossa adoração. E que o Senhor Jesus possa ser o Senhor Jesus da vida do José Carlos e da irmã Wanda. E que vocês venham sempre estar juntos, batalhando, buscando a presença de Deus. Sabemos que alguns problemas nós vamos enfrentar, mas com Jesus no nosso barco. Jesus no nosso barco é garantia que o final é feliz. Amém? Senta a mão para cá, vem cá, pastora. Bota a mão nela, bota a mão nele. Pai, eu quero abençoar esse casal, meu Pai. Quero abençoar essa casa, Senhor. Quero abençoar, meu Pai, os filhos, meu Pai, que estão sobre esse comando, sobre essa direção. Peço, meu Pai, que a Tua bênção esteja sobre eles, meu Pai, e que a manifestação do céu venha, meu Pai, acompanhar eles todos os dias da vida deles, meu Pai. Resolve, meu Pai, as causas que eles têm colocado nas Tuas mãos. Tu és conhecedor de tudo, e o Senhor pode todas as coisas. E eu peço, meu Pai, abençoa o sacerdócio desse lar. Abençoa, meu Pai, a disjuntora dessa casa. Abençoa, meu Pai, os filhos que estão sob a responsabilidade deles. E que assim, meu Pai, todos os dias o Teu nome venha a ser glorificado na vida deles, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor pelas cadeiras. E hoje também a Glória me pediu, quando ela chegou, para que eu pudesse estar orando pelo Vinícius e pela Maria Eduarda, abençoando o relacionamento deles. Vem aqui à frente, por favor. Está todo feliz? Olha essa sorriso, tá? Deus é bom, né, irmão? Bom demais. Bom demais. Interessante que eu também e a pastora nos conhecemos pela internet. Por isso, né? Nós nos conhecemos na época do Orkut e diante das adversidades falamos assim, não vai dar certo, relacionamento de internet não dá certo. Nós estamos quase 10 anos que a gente está junto, né? O quê? Para a internet também?
Essa internet é uma bênção, né? Para quem sabe, não sabe. Para quem sabe usar, né? Olha aqui para mim, pastor. Grace também? Foi beneficente, Grace? Não, né? Pastor Davi, esse projeto. Hã? Amor e fé, né? Vamos orar por eles? Vem cá, pastor. Rebelião, só o seu coletivo. Bota a mão aqui, pastor. Pai, no nome de Jesus. Ó Deus, como eu estou feliz com a felicidade, meu Pai deles. Ó Deus, Tu sabes os momentos que o Teu filho passou. Ó Deus, e nessa noite eu creio que é noite de restituição. É noite onde o Senhor está virando a história, virando a página e fazendo algo novo e grande acontecer. E eu peço, meu Pai, que eu não venha apenas abençoar o namoro deles, mas que eu possa participar, meu Pai, também futuramente do casamento deles. Porque eu creio, meu Pai, que tudo que começa, o Senhor já tem um final preparado. E eu peço, meu Pai, derrama a Tua bênção sobre eles. Que o relacionamento deles venha a ser baseado, meu Pai, em respeito, em amor, em gratidão ao Senhor, em vida no altar. Porque tudo que começa no altar também termina no altar. E eu peço, meu Pai, abençoa os Teus filhos, guarda eles debaixo das Tuas mãos, e que assim, meu Pai, o Teu nome venha a ser glorificado, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vai aplaudindo, pai, gente?